pergunta: se um juiz tem em mãos provas suficientes para condenar um delinquente, alguém que se comprovou que é culpado, e ainda assim esse juiz declara este delinquente inocente, declara este culpado como justo diante da corte, diante das testemunhas. Pergunta: esse juiz pode ser considerado justo? Este juiz pode ser considerado um bom e reto juiz? O que tu acha? Quer entender um pouquinho comigo essa história da vida real descrita na Bíblia? Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, porque assim tu vai me ajudar a divulgar o verdadeiro evangelho, divulgando o trabalho do canal Fundamento. Vocês vão estar ajudando a divulgar a verdade da palavra de Deus, a única verdade capaz de salvar. Então eu conto com vocês, que vocês venham nos ajudar aí a compartilhar, deixando seu like, se inscrevendo. Dá uma olhadinha aí no sininho para ver se as notificações estão ativadas, porque é muito importante, para que assim mais pessoas venham ter um entendimento correto do verdadeiro evangelho. Então fica comigo e vamos entender um pouquinho mais sobre este juiz corrupto. Meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo da nossa playlist da salvação, segunda parte, que é as fases da salvação. Já vimos aí a depravação total do homem, ou a incapacidade, né, do homem total, porque nascemos mortos espiritualmente. Já vimos aí o mito do livre-arbítrio, que o homem não tem capacidade de escolher por coisas boas, né, por causa da sua natureza pecaminosa. Vimos no vídeo anterior a justiça de Deus, né, a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É aquilo que Deus é, né? Porque Deus é a própria justiça, e a gente viu claramente que Deus não pode negar aquilo que ele é, porque a natureza dele é justa, santa, 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 então ele não pode negar o que ele é, e ele sendo um Deus justo, para que seres humanos como nós, pecadores, possamos estar diante dele, que é um Deus santo, santo, santo e justo, Deus existe de nós essa mesma justiça que ele tem, né? E ele, como não pode mentir, ele, como ele não pode deixar de ser justo, ele também não pode passar a mão na cabeça da Aline pecadora. Ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça de pecadores simplesmente porque ele é considerado um Deus de amor, e ele realmente é, mas assim como ele não pode voltar atrás no amor dele, ele também não pode voltar atrás na justiça dele. Então a gente terminou aí falando do grande problema que existe nas escrituras, e como eu mencionei agora na introdução do vídeo, como trataríamos um juiz que, tendo todas as provas em mão para declarar culpado, condenar um delinquente, esse juiz simplesmente vai lá e declara aquele culpado justo. Declara aquela pessoa que é culpada, que merece a condenação, declara ela inocente. Como nós, ainda como seres humanos caídos, como nós veríamos um juiz assim? Logicamente que chamaríamos ele de um juiz corrupto, de um juiz injusto, de um juiz corrompido, né? Isso na esfera humana. Até nós, que somos seres humanos caídos em delitos e pecados, queremos exigir justiça. Agora imagina Deus, que é santo, 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 e é a própria justiça. Vocês não acham que ele tem que exigir que o ser humano seja justo diante dele, para poder ver a Deus, para poder estar diante dele? Isso até porque a gente falou, a gente explicou por que ser humanos caídos como nós, em delitos e pecados, não podemos estar diante de um Deus que é justo e santo, santo, santo. Por quê? Porque a glória de Deus, a santidade de Deus nos fulminaria.
né? Porque não tem como as trevas se aproximar da luz e não ser destruída. E nós vivemos num corpo de trevas, num corpo de pecado. Então, se o pecado se aproxima da luz, é destruída. Se as trevas se aproximam da luz, é destruída. Entende? Então, por isso que a justiça de Deus é algo que Deus exige do pecador para que a gente venha estar diante dele. Só que qual é o problema dessa história? Que nós, como pecadores, não podemos ser justos. Ao contrário, toda injustiça está em nós, porque somos pecadores. Então, como a gente resolve este problema? A única maneira de eu poder estar diante de Deus é sendo justa. E eu não posso ser justa porque a minha natureza é pecaminosa. Então o que a gente terminou falando? Que a única maneira de resolver esse problema é que alguém entrasse aqui nesse meinho para poder intermediar aqui, reconciliar este Deus santo, santo, santo e justo com esse pecador completamente injusto, destituído de glória e de santidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Então eu quero que vocês abram, a gente já vai começar lendo a Bíblia, porque hoje, se der tempo de terminar, a gente vai ler muitos versículos bíblicos, porque eu quero dar muitos exemplos para vocês, para isso ficar muito claro. Porque, como eu falei no vídeo anterior, essa é a principal doutrina do cristianismo, a justificação pela fé. A justificação pela fé. Como? Pecadores culpados, condenados ao inferno, podem se aproximar de um Deus que é justo? Como um Deus que é justo pode declarar justos pecadores que merecem o inferno? Como? Não tem para onde correr. A menos que apareça quem? Cristo e a obra dele na cruz. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu quero dar muitos exemplos para vocês, porque se essa doutrina ficar clara para todos vocês, se este ensinamento bíblico fica... Gente, deixa eu só esclarecer para vocês, quando eu falo doutrina, infelizmente por causa do ranço do falso evangelho, ficou muito assim, as pessoas ficaram muito vacinadas com relação à doutrina, porque logo quando fala assim doutrina, a pessoa já logo pensa, a doutrina das igrejas evangélicas, que não pode cortar o cabelo, que não pode usar calça, que não pode usar maquiagem, que não pode isso, que não pode aquilo. Peraí, não confunda as coisas. Doutrina é a mesma coisa que ensinamento bíblico. Doutrina não tem nada a ver com costumes de determinadas igrejas, de determinadas instituições. Quando vocês ouvem falar que determinada igreja não pode cortar cabelo, não pode se maquiar, não pode usar brinco, não pode usar calça, isso não é doutrina. Isso é costume de determinada igreja. Quando a gente fala doutrina, a sã doutrina, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina do pecado, a doutrina da soteriologia, a doutrina da escatologia, a gente está falando de ensinamento. Então a doutrina, o ensinamento da justificação é a principal doutrina. Sobre a base da justificação pela fé, ou uma pessoa é salva e cresce e desenvolve, ou ela é condenada, ou ela fica condenada, não tem outra palavra. Então, se tu tiver um entendimento correto da doutrina, da justificação, tu tá salvo. Tu tá salvo. Então, por isso que eu quero usar muitos exemplos e que o Espírito Santo me ajude a me capacitar a fazer aquilo que eu não posso, que só ele pode fazer, que é ensinar, e que ele faça aquilo que ninguém pode fazer, que é convencer da verdade, tá? Então vamos já começar lendo no nosso versículo chave, para resolver o nosso dilema, né? Como um Deus que é santo, santo, santo e justo pode declarar inocentes, justos, né? Justificação, justos, pecadores que merecem o inferno, tá? Então vamos lá. Quero que tu me acompanhe lá aqui no livro de Romanos, tá? Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23, e diz assim:
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou em outras traduções, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou ainda estão separados da glória de Deus. Então vamos lá. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora vem. Sendo a nossa doutrina aí, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Eu quero que tu guarde essa palavra propôs aí, porque agora eu tô lendo na tradução normal em português, e a gente, quando entrar aqui nesse detalhe desse versículo, a gente vai ir pro original e vocês vão ver a grande diferença que existe aqui nessa palavra propôs, tá? Agora eu tô lendo como tá aqui e depois eu vou ensinar no original. Sendo justificado, a quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está aí a jactância? Foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ai, gente, eu acho que eu vou precisar de uns 3 vídeos para gravar tudo isso aqui. É glorioso demais, gente, todo esse texto, tá? Mas então vamos lá. Não sei se vocês ouviram aqui ou meditaram comigo, leram aqui comigo, raciocinando naquilo que a gente está lendo, porque eu acho que é muito importante vocês entenderem que quando a gente vem na Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, a gente não pode ler simplesmente como se estiver lendo um jornal. E o pior de tudo, sabe o que é? Que quando uma pessoa vai ler um jornal, vai ler uma revista, ela lê prestando atenção, porque ela tá interessada naquela notícia, ela tá interessada naquela novidade, daquela moda, daquele assunto. Ela lê com interesse. Pessoas que vão ler sobre remédios, sobre coisas naturais, sobre alimento. Para que é bom esse alimento? Para que é bom esse chá? Para que é bom essa coisa, essa vitamina? A pessoa vai ler e ela lê com o cérebro. Ela não lê só com os olhos. Não, ela lê meditando, ela lê prestando atenção. Esse chazinho aqui, ele é bom para isso, para aquele outro. Que legal. Esse remedinho aqui, olha essa moda aqui, combina, olha essa cor do verão, combina com isso. Ela tá não só lendo com os olhos as letras, ela tá o quê? Raciocinando. Então, quando tu vem ler na Bíblia, tu tem que vir com esse mesmo interesse, como se tu tivesse indo ler lá um assunto que te agrada. Porque, meu Deus do céu, este aqui é o assunto, que é o único assunto, na verdade, que deveria te agradar ao 100%. Quando tu vem na Bíblia, tu não pode só correr os olhos, tem que ler, né? Tem que ler, tem que meditar, né? Então, e não raciocina, e não pensa o que tá lendo. Ai, gente, pelo amor de Deus, até me irrita falar, sabe? Porque quando eu começo a ver as pessoas tendo tanto interesse em bobagem, sabe? E eu não tô dizendo que tem coisas que são importantes saber, tal, mas em comparação a isso aqui, a vida eterna e a morte eterna são tudo bobagem.
E às vezes as pessoas vão com tanta atenção. Ai, a revista nova da moda, olha as cores da moda, olha esses alimentos, olha os alimentos veganos, os alimentos não sei o que, e isso serve para isso, serve para aquele outro, e com interesse. E quando vem na Bíblia, lê corrido e embaralha os olhos e não entende. Ai, não tô entendendo, ai, não adianta, não entendo. Ai, pelo amor de Deus. E tu quer ser salvo? E tu ainda quer ser considerado filho de Deus? Ai, gente, pelo amor de Deus, vem na Bíblia raciocinando o que tu tá lendo. Raciocina, quando tu lê, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu Deus, todo mundo pecou. Todo mundo está destituído, separado de Deus. Meu Deus, isso é muito grave. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, nós fomos justificados. A Bíblia está falando que as pessoas podem ser justificadas, que elas são justificadas pela graça, de graça, um dom que vem de Deus, sem mérito, sem obra. Por causa da obra que Cristo fez na cruz. Começa a pensar no que tu tá lendo. Pelo amor de Deus, pensa. E aí ele vem e fala aqui, tendo em vista, no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Não sei se vocês prestaram atenção, que só nesses 3, 4, 5 versículos a gente leu justiça, 3 vezes, justificado, justificação, o justo, várias vezes. Esse não é o nosso assunto do vídeo de hoje e do anterior, a justiça de Deus e a justificação. Então esse capítulo aqui de Romanos é o que mais fala sobre isso. Então ele fala assim, ó, para que ele mesmo, Deus, né, Deus tendo visto a justiça que ele mesmo nos daria através de Cristo e sua obra na cruz, e a gente vai falar isso com detalhe, ele vendo, né, porque era o plano dele, era o propósito dele desde o início, justificar pecadores pela fé na obra de Cristo na cruz. Todo aquele que cresce em Cristo seria salvo pela fé, justificados pela fé. Então Deus vendo isso, o propósito dele lá na frente, então ele passou por alto, né? Ele Ele deixou impune os pecados, e a gente já vai falar sobre isso, anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, que é a obra de Cristo na cruz, no tempo presente, para que ele, Deus mesmo, fosse justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Então, meus amores, eu fiz questão de ler todo o texto e agora a gente vai ir destrinchando ele, tá? Versículo por versículo, e a gente vai ir passear na Bíblia em vários versículos para vocês entenderem este grave problema de Deus. O problema sério é nosso, mas vamos ver o problema que Deus teve para resolver a encrenca que o homem se meteu. E aí a gente vai entender lindamente essa justificação de Deus, né? Essa justificação que ele nos dá através da fé em Jesus e resolver. Aqui, olha só o que a gente leu aqui. Deus nos deu a justiça através de Jesus na cruz para que ele continuasse sendo justo e ao mesmo tempo justificador. Lembrem-se, vamos voltar atrás em tudo que eu falei e vamos entender. Deus é justo e santo, santo, santo. E para que o homem possa estar diante dele, o homem tem que ser justo e santo. Senão a gente não pode se aproximar de Deus e nem ele da gente, né? Até aí, ok? Então, Deus exige que o homem seja santo e justo. Só que o homem está impossibilitado de ser santo e justo porque somos pecadores. E essa justiça que Deus exige do pecador para estar diante dele, como é impossível a gente conquistar, nós temos que receber essa justiça de alguém.
E essa justiça, para que ela seja exatamente igual à justiça de Deus, porque é isso que ele exige, uma justiça igual a dele. A única maneira de nós poder termos uma justiça igual a dele, para nos apresentarmos diante dele, é que ele mesmo viesse na terra, o próprio Deus encarnado em Jesus, viesse nos dar a justiça. Então aí pela fé, Cristo vem, desce, cumpre a lei em perfeita ordem, morre, assume o nosso pecado na cruz do Calvário, morre no nosso lugar, ressuscita, e aí pela fé, justificados pela fé, salvação pela fé, aí pela fé nós cremos nessa obra de Cristo perfeita, ele nos dá a justiça dele, que é a mesma de Deus, e aí agora eu posso me apresentar diante dele. É só para vocês entenderem, eu vou tentar explicar de todas as maneiras possíveis, porque essa é minha responsabilidade para que vocês vão entender, porque não é um assunto fácil e é um assunto de vida ou morte eterna. Então eu vou dar todos os exemplos possíveis para ajudar vocês a entender. Então Deus, como resolver um problema de Deus sendo justo, declarar justos pecadores? Não teria como, impossível, um Deus justo e santo declarar a Aline salva, justa. Ele seria um Deus tirano, corrupto. Lembra do exemplo do início do vídeo? Ali tem todas as provas estão contra minha, né? Às vezes eu misturo um pouco espanhol, um pouco português, né? Todas as provas estão contra mim. Todas as provas me declaram culpado. É impossível que Deus, sendo justo, não podendo voltar atrás na natureza dele, porque ele não tem como, me declarar justa se eu sou culpada, se eu mereço o inferno. Não tem como, é impossível. A menos que esse Deus prepare um plano de salvação glorioso para poder me declarar justa, para que ele não seja injusto. Porque, repito, se ele salvasse a Aline, que merece o inferno, é culpada, ele seria um juiz tirano, um juiz, um Deus injusto. E ele não é, ele não pode ser. Mas ele também quer salvar a Aline pecadora. Então, como que ele vai fazer isso? A menos que alguém assuma o lugar da Aline. Aline, assuma a culpa dela. E isso foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele veio assumir a minha culpa. E aí agora eu posso pegar a inocência de Jesus, eu posso pegar a justiça de Jesus, que é imputada na minha vida, imputada na minha conta, e a gente vai ler isso tudo com detalhe, e aí ser declarada justa e poder me apresentar diante de Deus, tá bom? Então vamos lá, eu quero ler aqui alguns versículos, deixa marcado aí, Romanos capítulo 3, e eu quero ler alguns versículos que provam que como é impossível que Deus, sendo um Deus justo, pode perdoar pecadores. Não tem como. Então olha só o que diz. Olha só o que diz lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 17 e versículo 15. Diz assim, olha só. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Vamos lá, vocês prestaram atenção aqui no que eu li? Olha só, não estamos falando de justificação, não estamos falando de um Deus que é justo, que inocenta pecadores. Como que isso pode acontecer se o próprio Deus disse aqui, Salomão fala, né? Aqui no livro de Provérbios, que o que justifica o perverso é abominável diante de Deus. Salomão, aqui na sabedoria que ele recebeu de Deus, escreveu que o juiz corrupto, que inocenta, que justifica, é a palavra que está aqui, o juiz corrupto que justifica o perverso, ele é abominável diante do Senhor. E aí? Como que a gente resolve esse problema? O próprio Deus disse,
Se eu justificar o pecador, o perverso, eu sou abominável. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Ele está dizendo, no mundo, na história, na vida cotidiana do ser humano, se um juiz justificar, declarar inocente alguém que é culpado, essa pessoa é abominável diante de Deus. Agora, como que o próprio Deus vai fazer isso? Impossível. Ele não pode fazer isso, porque senão ele seria um Deus culpado, um Deus tirano. Olha só, vamos ler outro versículo. Eu quero ler todos os versículos e depois eu vou ir explicando para vocês, tá? Esse aqui eu vou deixar por último. Eu quero que vocês me acompanhem lá no livro de Êxodo, tá? Êxodo, no 34. Moisés escrevendo o seguinte. Olha só. E passando o Senhor, 34 a partir do versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus. Ó, aqui vai falar dos atributos de Deus, tá? Aqui é Moisés descrevendo os atributos de Deus. É muito importante vocês prestarem atenção em tudo isso, meus amores, para vocês entenderem a justificação pela fé, a principal doutrina da salvação da Bíblia. Então, olha só. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, primeiro atributo, clemente, segundo atributo, e longâmino, terceiro atributo, e grande em misericórdia, quarto atributo, e fidelidade, quinto atributo. Olha só, Moisés descrevendo os atributos de Deus, e aí ele segue falando assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Que, ó, presta atenção. Aqui ele está falando, primeiro ele fala dos atributos e agora ele vem falando das características desses atributos. Ele disse que Deus é rico em misericórdia. E daí ele vem e explica o que essa misericórdia de Deus faz. Olha só, essa misericórdia, essa bondade, essa fidelidade, essa longanimidade, essa compassividade de Deus, ela gera frutos. E olha os frutos que gera tudo isso. E guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E ainda não inocenta culpados. Moisés enlouqueceu? Peraí, Moisés, o que tu tá escrevendo aí? Ué, Deus é misericordioso e por causa dessa misericórdia ele inocenta culpados, ele perdoa pecados, ele perdoa transgressão, ele perdoa iniquidade, mas não inocenta o culpado? Ué, ou ele perdoa ou ele não perdoa, ou ele perdoa ou ele inocenta ou ele não inocenta. Moisés numa frase só tá se contradizendo? Será? Primeiro deixa eu explicar para vocês, meus amores, e isso aqui é um ensinamento não só para esse versículo. Vocês sabem que eu não consigo, quando eu leio uma coisa, eu não consigo me calar. Assim, eu já gosto de explicar logo, né? Por isso que às vezes eu acabo fazendo vídeos longos, mas é importante, porque olha só, presta atenção. Toda vez que vocês veem o povo judeu, e eu aprendi isso. Vocês já viram que eu repito sempre a mesma coisa? Quando eu quero enfatizar algo, quando eu quero... Se vocês verem meus livros, a minha Bíblia, quando eu estudo, até no computador, quando eu digito, porque eu gosto muito de escrever, sabe, gente? Eu escrevo no computador, mas eu escrevo mais na mão. Tanto eu tenho até, esse meu dedinho aqui, ele é até meio torto. Se for comparar um com o outro, ele é meio torto, de tanto eu escrever.
né? Porque eu aperto muito, além de tudo, eu ainda aperto a caneta, assim, né? Então, chega a ser até meio tortinho o meu dedo de escrever. Eu gosto muito de escrever. E se vocês forem ver o que eu escrevo, vocês vão ver que eu sempre escrevo com letra maiúscula as coisas que eu quero enfatizar, ou eu risco, faço um risco embaixo quando eu quero enfatizar. Quando eu tô digitando, eu escrevo com letra maiúscula quando eu quero enfatizar algo, ou então eu coloco em negrito, ou então eu faço um risco embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a pessoa a desenvolver um pouco o entendimento, tipo assim, isso aqui é importante, isso aqui é mais importante do que isso, por isso que tem letra maior, por isso que tá mais forte, por isso que tá riscado, entende? Então, eu aprendi assim. Por quê? Porque esse é o ensinamento das escrituras. Os judeus aprenderam assim com Jesus. Jesus repetia, bem-aventurados esses, bem-aventurado esse. Jesus precisava repetir, mas ele queria enfatizar, Paulo, quando ensina algo muito importante, ele quer enfatizar, como a gente vai voltar a ler Romanos de novo e eu vou mostrar isso para vocês lá. E aqui o povo judeu tem esse costume de enfatizar. Quando eles querem frisar que algo é muito importante, eles repetem. E às vezes, nem sempre eles repetem na mesma palavra. Olha só, como Moisés disse aqui, ó, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e perdoa o pecado. Então, aparentemente, parece 3 coisas diferentes. Pecado, iniquidade e transgressão. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tem gente que fica falando, não, porque pecado é isso. E porque... Não, gente, pecado é pecado. Pecado é pecado. Transgressão pecado é transgredir a lei. Ser iníquo é transgredir a lei de Deus. Então tudo é a mesma coisa, mas é o sistema de educação dos judeus que eles aprenderam com o próprio Deus e com o próprio Senhor Jesus, de enfatizar algo. Então às vezes eles usam palavras sinônimas, porque pecado, transgressão e iniquidade é tudo a mesma coisa diante de Deus. Não existe, por exemplo, eu já ouvi o absurdo de dizer que a iniquidade é pior que o pecado. Pelo amor de Deus, gente. Uma vez eu ouvi de um homem sábio, desses pastor de verdade, não desses falsos profetas por aí, que só falam bobagem, mas de homem de Deus de verdade, desses aí lá dos 1500, 1600, 1800, né? Pastor de verdade que a gente deve seguir exemplo, que aprenderam, biblicamente falando, ele disse assim, ó, ele usou a expressão assim, ó, o pecado é pecaminoso. O pecado é pecaminoso. Ué, mas por quê? Perguntaram pra ele, né? Por que tu tá repetindo? Pera, o pecado já não é, pecado já é pecado, por que tu falou o pecado é pecaminoso? Sim, é porque o pecado é tão pecado que a única maneira de o achar uma característica pro pecado é dizendo que ele é pecaminoso. Tá dando pra entender? Pra enfatizar a gravidade do pecado, a única coisa que eu achei, a única palavra que eu achei para enfatizar a gravidade do pecado é dizendo que ele é pecaminoso. Para vocês verem. Então não existe que o pecado é isso, iniquidade é isso, transgressão é isso, é tudo a mesma coisa, é tudo pecado. Mas os judeus, eles têm esse costume de enfatizar. Quem aí já leu, que nem já me questionaram uma vez, né? Quando a gente ensina, que a Bíblia ensina, né, que nós temos espírito e que a alma os falsos profetas dizem que a alma é o coração e que o espírito é a mente, né? Heresia. Não. A alma é dividida em 2. A alma é mente e coração. A Bíblia fala isso. Né? Então, mas lá Paulo fala que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Mesma coisa. Paulo está enfatizando
Palavra em cima de palavra. Às vezes quando a gente fala, quando a gente quer falar algo, a gente não enfatiza. Não, porque é lindo, é glorioso, não, é maravilhoso. A gente não usa várias palavras sinônimas para descrever uma coisa. Pois é, então quando o Paulo fala que a gente tem que amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, não são coisas diferentes. É tudo a mesma coisa. Mas é a maneira que nós temos que agradar a Deus, é adorar a Deus com tudo aquilo que a gente é, com toda a nossa essência. Por isso ele divide a mesma coisa que ele está falando. Que esse Deus, ele é misericordioso, que ele é um Deus que perdoa qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado, iniquidade, transgressão. Ele está englobando tudo. Tudo, porque tudo é a mesma coisa. Não existe que pecado é isso, transgressão é isso, iniquidade é isso. É tudo a mesma coisa, ele simplesmente está enquadrando, colocando tudo no mesmo pacote, para provar que o nosso Deus é um Deus que perdoa qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Por isso, tu que é um pecador, bem-aventurado eres, porque é esses que Deus perdoa. É esse que Deus perdoa. Não importa o teu pecado, não importa a tua transgressão, não importa a tua iniquidade. É esses que Deus está procurando para perdoar. Como? Basta tu crer na obra de Cristo na cruz. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, é importante vocês entenderem isso, tá? Então, não queira ficar aí procurando o que é iniquidade, o que é transgressão, o que é pecado. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa diante de Deus, tá? Lembrem-se, o pecado é pecaminoso. Não existe nada pior do que o pecado. Nada pior do que o pecado. O pecado acabou com o mundo perfeito que Deus criou. Não existe nada pior do que o pecado. Por isso, o pecado é pecaminoso. Não existe. A única maneira de atribuir uma característica ao pecado é que ele é pecaminoso. Assim de destrutível é o pecado. E quanto antes a gente tiver entendimento do que é o nosso pecado, mais rápido a gente vai entender que a gente precisa de um justificador, de um mediador, de um salvador. E quem é ele? Ai, meus amores, então vamos lá, vamos voltar aqui para o entendimento. Peraí, Moisés, tu tá dizendo que Deus é tão misericordioso, tão compassivo, tão bondoso, tão fiel, que ele perdoa qualquer tipo de pecado, transgressão e iniquidade, mas não inocenta o culpado. Não tá estranho isso aí, Moisés? Ou ele perdoa ou ele não perdoa, ou ele inocenta ou ele não inocenta. Não, Deus perdoa, claro que ele perdoa, mas ele não pode inocentar o culpado. A menos que entre quem na história? Deus perdoa a Aline, mas ele não pode inocentar a Aline simplesmente assim. Lembra que a gente estudou no vídeo anterior? Tem coisas que Deus não pode fazer, porque ele não pode negar quem ele é. Ele não pode inocentar a Aline é pecadora. Não dá. Mas a Bíblia fala que ele perdoa. Como? Como que ele pode perdoar a Aline pecadora? Quem tem que entrar na história? O nosso Senhor Jesus. Então, vamos lá, meus amores. Vamos voltar lá. Daqui a pouco eu vou ler mais um versículo. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 3. A gente vai ficar muito aqui hoje. Então, vamos entender, gente. Vamos entender um pouco mais sobre essa palavra justificação, né? Vamos entender um pouquinho sobre essa palavra justificação, porque muitas vezes a gente fala, né, justificado pela fé. A pessoa nem sabe o que significa isso. Justificado pela fé, que é a maior doutrina da Bíblia, o maior ensinamento da Bíblia. Nós somos justificados pela fé. Até se fala juiz
né, justiça, como a gente viu no vídeo anterior, a pessoa logo imagina um tribunal, um juiz, advogado, como a gente já viu. Mas quando fala em expressão justificado, seja sincero, tu entende o que significa? Talvez tu que já conhece um pouquinho mais, mas tu que tá aí de repente aprendendo a meditar na Bíblia, é fácil para ti entender o termo justificado? Pois é, gente, mas deveria ser o termo justificado deveria ser simples para qualquer pessoa. Porque o termo justificação, justificados, não é só para quem estuda a Bíblia, para quem faz faculdade de teologia. Não é para teólogos esse termo. Esse termo é para qualquer pessoa entender. Sabe onde é que está o problema? É que os pastores não ensinam isso. E sabe qual é o problema? Por que os pastores não ensinam isso? Porque eles não entendem isso também. Eles também não sabem o que é ser justificado diante de Deus. Eles não sabem. As pessoas entendem a salvação pela fé, mas elas não entendem a expressão justificados pela fé. Na Bíblia não está escrito a salvação pela fé. Na Bíblia está escrito a justificação pela fé. Justificação e salvação, e novo nascimento, e regeneração, é tudo a mesma coisa. Regeneração é no dia do novo nascimento, né? Regenerados, né? Gerado, é que está sendo gerado novamente, ou seja, nascendo de novo. Tudo isso é a mesma coisa, mas a Bíblia usa a expressão, principalmente aqui em Romanos e Gálatas, justificados pela fé, a justificação unicamente pela fé. O que significa a expressão justificados? Justificados, meus amores, é um termo legal. É um termo legal. Quando tu tá diante de um tribunal, diante de um juiz, ou tu é culpado, ou tu é inocente. Ou tu é condenado, ou tu é justificado. Tá entendendo? Então, é um termo legal. Diante de um tribunal, ou tu é condenado, né? Porque tu foi considerado culpado, então agora tu é condenado. Vai ter que cumprir a tua pena, ou preso ou a morte. Ou então tu é considerado inocente, então tu é considerado justo, justificado. E daí tu tá livre para ir embora para casa, para viver a tua vida. Então a palavra justificação, justificado, significa um termo legal. Ou seja, deixa eu explicar isso para vocês. Quando a pessoa, todo ser humano é culpado e condenado já. É o detalhe, né? É importante a gente entender isso, nunca esquecer. Todo ser humano já nasce culpado e condenado ao inferno. Esse já é o nosso status legal. O status legal, sabe o status legal? Casada, solteira, viúva, divorciada, é um status civil, né? O status civil. Então, diante de Deus existe o status legal. Justo ou condenado, inocente ou culpado, né? Então todo ser humano já nasce com status legal de culpado e condenado, porque vocês já entenderam que por causa da morte de Adão, né, que a gente herdou. Então, quando é que este status legal de culpado e condenado muda para inocente e justificado? Quando o ser humano, o pecador, reconhece a obra que Cristo realizou na cruz. Quando o ser humano ouve o evangelho, porque é o único meio. É o único meio. E aqui volto a repetir, eu não tenho problema nenhum em repetir. Não é ouvindo louvores, não é orando, não é jejuando, não é fazendo boas obras, não é sendo obediente, não é sendo dizimista, não é sendo ofertante, não é fazendo corrente, não é indo na igreja toda quarta, todo domingo, não é indo na igreja todos os dias, não é tendo 28, 30 anos, 50 anos dentro de uma igreja, não é tendo um título.
A única maneira de um ser humano ser justificado diante de Deus é ele ouvindo o evangelho, a verdade do evangelho. E o que esse evangelho apresenta? A condição dela de culpada e condenada diante de Deus, diante do tribunal de Deus, e que Cristo veio e viveu uma vida perfeitamente no lugar, viveu a lei, viveu a vida que nós não podíamos viver, cumpriu a lei que nós não podíamos cumprir, morreu na cruz do Calvário assumindo o nosso pecado e morreu a morte que eu e tu não podíamos morrer. Tudo isso ele fez. Então, quando a pessoa que tem o status de culpada e condenada diante de Deus, ela ouve essa verdade do evangelho e ela crê nisso, por isso justificação pela fé, porque a fé nos faz crer nessa obra de Cristo na cruz. Então, quando eu creio nisso e eu aceito essa justiça que Cristo veio me oferecer através da vida perfeita e morte e ressurreição dele na cruz, então quando eu aceito essa obra de Cristo pela fé, então neste momento o martelo de Deus bate, justificada. Quando eu creio no que Cristo fez por mim na cruz e tomo essa justiça que ele me dá gratuitamente de graça, como a gente vai voltar a ler aqui, então neste momento eu estou aceitando, eu estou crendo, eu estou sendo declarada inocente diante do tribunal de Cristo. Eu estou sendo declarada justa. Veja bem, a salvação, a justificação, o novo nascimento, a regeneração, ela se dá no exato momento em que eu ouço o evangelho e creio. Neste momento eu sou declarada justa. Veja bem, eu não sou santificada nesse momento. Eu sou declarada justa. Simplesmente o meu estado legal, o meu status legal de culpada e condenada diante de Deus passa a ser de inocente, justificada. Aí depois vem os próximos vídeos, né? A ordem da salvação, que é a santificação. Ou seja, no momento em que eu sou salva, que eu sou justificada, aí não está incluída a justificação. Não é que eu fui salva hoje e eu já sou santa hoje, não. A santidade é progressiva, mas neste momento em que eu sou justificada, eu sou salva. Por quê? Porque eu assumi a justiça que Cristo me ofereceu. E a justificação depois é progressiva com a ajuda do Espírito Santo que passou a habitar em mim na hora que eu fui justificada. Porque além de eu ser justificada, salva, ser declarada justa, inocente, ainda Deus me dá o presente do Espírito Santo habitar dentro de mim para me ajudar na minha conversão dos meus pecados, para me ajudar na minha santificação, que é crescer espiritualmente. Olha só as fases da salvação e a beleza da salvação do plano perfeito de Deus. Vocês estão entendendo, meus amores? Então, a justificação é uma mudança do meu status legal. Quando eu, que tô lá, perdida em delitos e pecados, e veja bem, ela é no momento em que tu está ouvindo o evangelho. Olha só o que fala lá em Efésios. Eu não vou nem lá ler, eu vou falar aqui para vocês. O que está escrito lá em Efésios? Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Ele vos deu vida quando vocês ainda eram mortos em delitos e pecados. Ou seja, não existe aquela coisa, nós estamos falando da ordem da salvação. Não existe esse falso evangelho, esse absurdo, essa mentira. E a gente volta a falar do livre-arbítrio, que primeiro o homem tem que abandonar pecado, ser santo, se santificar, orar, jejuar, fazer jejum, fazer campanha, subir monte, descer monte, mandar um nome para Israel, para a China, para o Japão, seja lá para qual lugar que for.
para ela receber o Espírito Santo e para ela ser salva. Não, nada disso. Ele vos deu vida, ele vos justificou quando vocês ainda estavam mortos em delitos e pecados. Ele foi atrás de nós. Ele foi. Quando? Quando nós estávamos ouvindo o Evangelho. Vocês estão vendo por que eu bato sempre na palavra ouvir o verdadeiro Evangelho, ouvir o verdadeiro Evangelho, ouça o verdadeiro Evangelho, ouça o verdadeiro Evangelho. Se vocês ficarem se alimentando de um falso Evangelho, de Evangelho da prosperidade, Evangelho de bênção, Evangelho de cura, Evangelho de libertação, Evangelho de demônios, Evangelho disso, Evangelho daquilo, aquele outro, bênção, corrente, prosperidade, campanha, voto, dá, quanto mais tu dá, mais tu vai receber, tal. Isso é falso Evangelho, isso é doutrina de demônios. Isso não vai te levar a ser salvo, isso não vai te levar a ser justificado diante de Deus. Apenas ouvindo o verdadeiro Evangelho. E o que o verdadeiro Evangelho ensina? Isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Que nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados e que por causa da morte perfeita de Cristo na cruz, assumindo o nosso lugar, Ele nos dá vida, Ele nos justifica. Então, tanto quanto Salomão fala que o juiz que declara inocente o culpado, ele é perverso, ele é abominável diante de Deus, Deus está dizendo o seguinte: eu não vou fazer isso. Eu vou declarar a Aline os pecadores inocentes, mas eu não posso declarar eles inocentes sem que ao menos alguém pague no lugar deles. É isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia não se contradiz. Deus não é um Deus injusto. O que a gente leu aqui em Romanos 3? Para que Deus seja justo e justificador. Ele vai justificar e ainda assim ele vai continuar sendo justo. Como? Cristo pagando no lugar da Aline, Cristo pagando no lugar dos pecadores. Quando Moisés fala, Deus é misericordioso e perdoa todo e qualquer tipo de pecado, mas ele não inocenta o pecador. Ele não inocenta o pecador. Sabe por que ele não inocenta o pecador? Porque para ele justificar eu e tu, para ele justificar todos os filhos, alguém teve que pagar. Alguém teve que ser culpado. Quem foi o culpado? Cristo. Cristo na cruz do Calvário foi culpado. Deus disse, eu vou perdoar pecado, mas eu não vou inocentar pecador. Eu não posso fazer isso, senão eu seria um Deus injusto. Então para mim poder inocentar o mundo do pecado, os filhos do pecado, alguém tem que pagar no lugar. Então Cristo foi lá e viveu e morreu no nosso lugar, assumindo toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus. E aí vocês têm um vídeo das 3 horas de trevas na cruz explicando isso com detalhes, tudo o que Cristo padeceu naquela cruz, que o coração dele explodiu dentro dele de dor e de tristeza por causa do pecado, desse pecado maldito que ele carregou sobre ele, fazendo dele maldito naquela cruz, para poder Deus declarar a gente inocente. Ele era inocente e nós éramos culpados. Ele assumiu o nosso lugar, se tornou culpado no nosso lugar para que Deus pudesse declarar a gente inocente. Deus tratou a Cristo como culpado. Ele era inocente. E Deus tratou ele como pior dos culpados, lançando sobre ele toda a ira dele sobre Cristo, Deus tratou ele como culpado, para poder tratar a gente como justos. Olha o que aconteceu naquela cruz. Como que Deus pode tratar a Aline como justa? Porque ele tratou o filho dele como culpado. E um exemplo muito lindo, que uma vez eu ouvi, que Jonas, vocês que conhecem a história de Jonas, né? Que ele desobedeceu a Deus e ele foi engolido, né, pelo peixe. Jonas era culpado. E ele se lançou no mar, por isso ele foi engolido pela baleia. Ele se lançou no mar
Ele era culpado e ele se lançou no mar para salvar os inocentes que estavam naquele barco. Cristo era inocente e se lançou no mar da ira de Deus para salvar culpados. Sabe lá o que é isso? Paulo fala que até poderia ser que alguém se atreveria a morrer por algum justo, né? Poderia até ser que alguém se atreveria a morrer por um justo, mas agora morrer por pecadores? Só Deus poderia fazer isso. Só Deus, só um Deus que é Pai poderia fazer isso. Morrer por um filhos pecadores. Então, na cruz, Deus imputou todo o nosso pecado em Cristo. Todo o nosso pecado. Lembra que a gente leu já lá em Isaías que Deus se alegrou em moer a Cristo? Porque ele não pode inocentar pecadores, ele não pode inocentar o pecado, ele não pode passar a mão em pecadores. Então alguém teria que ser culpado no nosso lugar para que ele pudesse nos salvar. E Isaías fala que Deus se alegrou de moer ele, de pisar nele, de lançar toda a ira dele sobre Cristo. Deus fez isso com prazer porque ele odeia o pecado. Tão pecaminoso é o nosso pecado que ele fez isso com o nosso Senhor, que obrigou o nosso Deus, Rei, reto juiz e legislador, ter que moer, pisotear no próprio Filho santo e perfeito e inocente dele para poder salvar a gente. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus, que faz com que ele seja justo e justificador de culpados. Porque alguém pagou no lugar. E quem pagou? O próprio Deus. O próprio Deus pagou. Tudo foi ele que fez. Vocês estão vendo? Porque quando esses ignorantes falam que salvação se perde, o mínimo que se pode chamar essas pessoas são de ignorantes. Porque como que um filho de Deus que foi justificado porque creu nessa obra de Cristo na cruz pode se perder? Se ele foi salvo do próprio Deus, salvo por Deus, do próprio Deus. Vocês estão entendendo? Nós fomos salvos da ira de Deus pelo próprio Deus. Porque Deus desceu encarnado no Filho dele, Jesus, como homem, para nos defender dele mesmo. Por isso que a santidade do pecador tem que ser igual a de Deus para a gente poder estar perto dele. A nossa justiça tem que exceder a qualquer justiça. Nós temos que ser tão justos quanto Deus para estar diante dele. Como que nós, miseráveis pecadores, poderíamos ter essa mesma justiça? A menos que o Deus nos desse a dele. Era a única maneira. De nos justificar, de nos salvar, era nos dando a justiça dele. Como? Ele tinha que descer. Porque o alvo do pecado era o ser humano. Então ele tinha que descer em corpo de carne, sangue e osso, como eu e como tu. Tá dando para entender? Meu Deus do céu, por isso que eu sempre me lembro de Paulo falando. Paulo tá ensinando e de repente ele para e fala. Ele tá falando dessa obra de redenção na cruz, de tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. E aí ele para e fala: ó, grande
grandiosidade da sabedoria de Deus. Plano magnífico, glorioso, que só poderia vir de um Deus que é a própria sabedoria. Quem poderia ter um plano como esse? De salvar pecadores dele mesmo. Porque foi isso que aconteceu. Cristo, Deus Filho, enfrentando a ira do Deus Pai. Por amor. Para me proteger. E para depois ele vir e dizer: toma aqui, Aline, tá aqui a minha justiça, pega. É a única maneira de tu se aproximar do Pai. Eu quero, eu creio que eu sou pecadora. Eu creio que eu sou pecadora. E que eu tô condenada ao inferno. Mas que Cristo viveu essa vida perfeita e ele morreu no meu lugar, assumindo a ira de Deus, a culpabilidade que eu tinha, ele assumiu e ele me deu a justiça dele. Eu creio nisso com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Então tá aqui, Aline, tá aqui a minha justiça. Cadê tua ficha de pecadora? Tá aqui, Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, só pecado. Mas eu creio que tu pagou por mim, sim, Aline. Tu era culpada, mas tá aqui. Justa, justificada. Pronto, vai. Tu tá salva, a tua fé te salvou. A fé em quem? Na obra de Cristo na cruz. E aí eu vou feliz e contente. Pergunta: eu posso perder esta salvação? A salvação que o próprio Deus conquistou, lutando Deus Pai contra Deus Filho para me dar. Eu posso perder isso? Ignorância é o mínimo que se pode falar para alguém que fala uma barbaridade dessa. A minha vontade que eu tenho de falar é outra coisa. Gente, derrubei tudo aqui. Mas o que eu ia dizer? A vontade que eu tinha era de falar outra coisa, mas vamos deixar na ignorância, né? Gente, isso ficou torto, eu chutei tudo aqui agora. Mas então, vamos lá. Então, tá dando pra entender até aqui, meus amores? Então, vamos lá. Então, deixa eu ler agora lá no livro de... Deixa eu ler lá. Peraí, deixa eu ver se eu vou ler aqui Romanos primeiro de novo. Então, deixa eu ler só aqui, ó. Pois todos pecaram, Romanos 3, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui é aquilo que eu volto a repetir. Lembra? Os judeus enfatizam muito quando eles querem afirmar uma coisa. Então, gratuitamente de graça é Paulo querendo dizer: meu Deus do céu, vocês estavam mortos em delitos e pecados, e ele foi lá e salvou vocês. Aonde que vocês podem se gloriar nisso? Aonde que tá que tu pode dizer que tu te salvou, que tu quis te salvar, que as tuas boas obras te salvaram? Ele te justificou gratuitamente por graça. Ou seja, de graça e sem causa alguma. Dorian, a palavra no original grego, sem causa, gratuitamente sem causa, gratuitamente de graça. Graça, 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 de graça, de graça, de graça, salvação, dom, presente, regalo de Deus, tudo dado por ele, sem intermédio nenhum nosso, sem merecimento, sem mérito nenhum. É isso que Paulo está dizendo aqui. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, Cristo pagou o preço. De graça, gratuitamente de graça para mim e para ti. Mas Cristo pagou o preço. A palavra redenção tem a ver com redenção de escravos. A gente vai fazer, depois que terminar essa playlist, 1 ou 2 vídeos falando palavra por palavra o que cada uma significa. Redenção, expiação, imputação, justificação de novo, só para ficar a ordem completa. A gente vai falar esses termos, tá? Para explicar para vocês. Mas enfim, então, mediante a redenção que é em Cristo, Cristo pagou o preço. Para mim e para ti saiu gratuitamente de graça, mas Cristo pagou o preço. Redenção é pagamento de escravos. Cristo nos resgatou da escravidão. Éramos escravos
e ele, dos escravos da morte, escravos do pecado, e ele nos resgatou. E aí vem e fala aqui, isso que eu queria ler para vocês, tá? Olha só, antes de continuar lendo, eu quero ler para vocês lá no livro de Salmos, não é Salmos, Salmos, versículo 32, presta atenção na coisa linda que vem agora, gente. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero terminar ele hoje. Diz assim, 32, versículo 1, diz assim, Davi falando, tá? Davi falando, e ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mas olha só, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu quero explicar isso aqui para vocês, gente. Olha só, Davi está dizendo, bem-aventurado aquele homem a quem Deus perdoa, a quem Deus cobre pecado. Não é errado quando a gente cobre um erro, quando a gente esconde um pecado. Não é errado? A Bíblia não fala que a gente tem que confessar para Deus o nosso pecado? Sabe aquele ditado corriqueiro que fala, varreu a sujeira para debaixo do tapete? Escondeu? Então, Davi está dizendo, olha como vocês têm que meditar na Bíblia pensando no que a gente lê. Bem-aventurado o homem a quem Deus encobre o pecado. Peraí, Deus cobrindo o pecado? Deus escondendo o pecado? Deus colocando o pecado para debaixo do tapete? Que Deus é esse? O pecado não tem que ser exposto, o pecado não tem que ser confessado, o pecado não tem que ser mostrado. Deus não fala que a gente tem que confessar para se livrar do pecado, para Ele poder perdoar? Aí Ele fala que Deus perdoa o pecado e Deus encobre o pecado. Deus, bem-aventurado o homem que Deus cobriu o pecado. Pera, outra vez, tá? Tem coisa errada aí. Esse Deus, então, é um Deus que esconde pecado? Olha só. Lembra quando, no Antigo Testamento, desde a época de Adão e Eva, quando eles pecaram, a época da lei, que Deus deu uma ordem que tinha que sacrificar os animais para cobrir pecado? A gente já falou bastante sobre isso em outros vídeos, que era assim, o pecado estava ali, né? E aí Deus, com o sangue do animal, cobria pecado. Vocês veem? A palavra, Deus cobre o pecado. No Antigo Testamento, a lei do sacrifício dos animais não era para eliminar pecados, era simplesmente para cobrir pecados. E isso não é algo legal. No Antigo Testamento, cobria pecado com o sangue dos animais para aplacar a ira de Deus momentaneamente, até que quem viesse para limpar pecados definitivos? Cristo e a obra na cruz de Cristo. Mas então o que eu quero que vocês entendam nisso? De que Davi disse, bem-aventurado o homem a quem Deus cobre o pecado. Mas isso está errado, cobrir pecado, esconder pecado. Sabe por quê? Que Davi dizia com alegria, bem-aventurado o homem a quem Deus cobre o pecado. Por quê? Porque em algum momento esse pecado vai ser exposto. Em algum momento esse pecado vai ser exposto, vai ficar a olho nu para todo mundo enxergar. E sabe quando foi que isso aconteceu? Olha só,
Lembra que eu falei para vocês que eu ia usar a palavra no original correta? Porque eu já falei para vocês que as palavras, quem ensina tem que estudar a Bíblia no original para poder ensinar. Gente, não é fácil ensinar. Não é fácil ensinar. Eu poderia simplesmente ler o que tá aqui. Lembra que eu falei? Eu vou ler agora aqui como tá escrito e depois a gente vai pro original. Eu poderia simplesmente deixar como tá escrito e deu. Gente, eu acho que o vizinho tá em obras, tá? Não presta atenção. Mas quem ensina a palavra tem uma responsabilidade diante de Deus e a gente tem que ensinar a verdade tal e como ela é. Por isso a gente tem que estudar. Eu tava aí estudando a Bíblia no original grego, no original hebraico, estudando para trazer as verdades para vocês. Então, quando a Bíblia fala no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, ele fala assim, essa palavra propôs no seu sangue, na verdade essa palavra não é propôs. No original grego essa palavra é exibiu, expôs. É a palavra protitemai no grego, que significa exibir, expor publicamente, expor diante de todos, colocar diante de todos. Então a tradução correta é sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus expôs publicamente naquela cruz. Tá vendo como chegaria um dia em que o nosso pecado seria exposto? Foi isso que Deus fez. Antes, desde a época de Adão e Eva, Deus simplesmente ia aceitando que o pecado, a iniquidade, as transgressões de toda a humanidade fossem sendo encobertos até que viesse Cristo. E na cruz, ele viesse expor o pecado de toda a humanidade em Cristo, fazendo ele se tornar maldito no meu e no teu lugar. Ele expôs, por isso Cristo foi envergonhado na cruz, por isso a cruz é maldita. Davi disse, bem-aventurado o homem cujo pecado é encoberto. Mas quando a cruz chegou, quando Cristo chegou, todos esses pecados foram expostos, porque Deus é um justo juiz. Ele não pode encobrir o pecado para sempre. Ele tem que expor o pecado. Então todos os nossos pecados foram expostos na cruz. Todos eles, todos, sabe, aqueles pecados mais cruéis, mais tremendos, aqueles pecados mais pecaminosos que cometemos contra Deus. Esse pecado foi exposto lá na cruz. Cristo passou a vergonha no meu e no teu lugar. Por isso agora tu tem a liberdade de dizer que tu foi perdoado. Que tu foi perdoado quando tu crê que Cristo fez isso, que os teus pecados, aquele pecado que te envergonha, Cristo expôs esse pecado sobre ele, como se ele tivesse cometido. Olha só, isso não é uma glória pra gente saber que Cristo assumiu? Começa a pensar, meus amores, na mente de vocês o que Cristo fez naquela cruz. Ele assumiu o meu e o teu pecado naquela cruz como se ele tivesse cometido. Sabe aquele pecado que tu tem dentro de ti, que tu cometeu, terrível, cruel? Cristo assumiu ele no teu lugar e disse, ó, eu fiz. Eu cometi, eu sou culpado no lugar dela, inocenta ela, Pai. Eu assumo o lugar dela, por isso que hoje tu pode dizer que tu é perdoado. E não é glorioso, não é gratificante saber que Cristo pôde nos perdoar porque Ele assumiu esse pecado no nosso lugar. Por isso esse pecado não nos condena mais. Por isso esse pecado não pode mais nos envergonhar. Não precisamos mais nos sentir envergonhados, porque Ele levou esse pecado com Ele.
E ele foi condenado, ele pagou, o pecado gera a morte. E esse pecado foi exposto na cruz e levou Cristo à morte. O pecado não pode ser condenado duas vezes. Tu não pode ser condenada pelo mesmo pecado que Cristo já pagou. Essa é a fé que salva, quando tu crê nisso, que ele já fez isso no teu lugar. Por isso a justificação é pela fé. Pela fé no que Cristo fez. Tu não pode mais ser culpado, envergonhado, humilhado pelo teu pecado, porque ele já foi, ele já pagou, ele já foi, ele já se expôs, ele falou: Pai. Sabe aqueles irmãos que às vezes o irmão mais novo é culpado? O irmão mais novo é culpado diante do pai, né? Um exemplo. E aí o pai vê lá o erro que o filho cometeu, aí o mais velho, para defender o mais novo, vai lá e fala: não, pai, fui eu, me castiga a mim, Aí Deus, o pai sabe que foi o mais novo, mas por ver o mais velho assumindo o lugar dele, ele vai lá e dá umas palmadas no mais velho. Mas aquele filho foi lá e assumiu a culpa do outro. É exatamente isso que Cristo fez. O nosso irmão mais velho assumiu a nossa culpa diante do Pai. Só que diferente de hoje, o Pai sabia que nós éramos os culpados, mas ele queria nos salvar, mas nem por isso ele podia deixar de dar umas palmadas. Só que as palmadas não foi uma palmadinha, foi uma cruz. Foi uma cruz. Ele moeu a Cristo. Ele moeu ao nosso Senhor e jogou ele no mar da ira de Deus. Expôs ele, envergonhou ele, humilhou ele no meu e no teu lugar. Isso foi o que Cristo fez. E é isso que nos dá o direito de sermos justos diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus. Quando a gente crê nisso, quando a gente crê nessa obra perfeita de Cristo, que a gente entende que a gente não poderia se salvar e nem se justificar, então a gente assume isso, a gente recebe isso por amor e por gratidão, por fé. A gente recebe essa obra perfeita de Cristo, então nesse momento ele nos declara justos. Então vamos ler todo o texto agora que eu já fui ensinando para vocês parte por parte. Então agora eu vou ler todo ele de novo para vocês entenderem com precisão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o preço pago por Cristo na cruz, a quem Deus exibiu publicamente no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Os pecados anteriormente cometidos, os pecados que desde Adão e Eva Deus foi cobrindo, simplesmente cobrindo, porque o pecado gera o quê? A morte. Desde Adão e Eva já deveria ter acabado tudo. Deus teria fulminado. A ordem era: se tu tocar, tu morre. Deus já deveria, não só espiritualmente como fisicamente, mas Deus, na sua misericórdia, na sua tolerância, foi deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Então, qual é que era a maneira que Deus fez para que esses pecados ficassem impunes? Eles iam sendo cobertos, escondidinhos, debaixo do tapete, pelo sangue dos animais, até que viesse Cristo. Então, por isso, na tolerância de Cristo, Deus foi deixando os pecados impunes até que Cristo viesse para pagar por eles, para pagar tanto do pecado do povo do Antigo Testamento, como daqueles que viriam a ser salvos, aonde nós estamos incluídos. E aí ele fala assim,
tendo em vista, ó, olha só, ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, ou seja, ele ia cumprir a justiça. Até então estava impune os pecados, mas ia chegar o dia que ele ia fazer justiça, o dia em que Cristo pagaria isso na cruz, né? Então, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então vamos repetir de novo. Então Deus deixou os pecados anteriormente cobertos, impunes, porque ele sabia que futuramente Cristo viria e pagaria no nosso lugar, para nos dar essa justiça, para nos aproximar dele de novo. Então, deste modo, Deus seria justo, né? Porque Cristo pagaria o pecado que gera morte, que nós merecíamos morrer, Cristo ia pagar no nosso lugar, então Deus seria justo e ao mesmo tempo ia justificar a gente, ia nos declarar justos, porque nós colocamos a nossa fé no que Cristo fez. Tá vendo? Essa é a fé que salva, não essa bobagem que ensinam por aí, que tu tem que agir, sacrificar, dar tudo que tem. Vocês estão entendendo o que é a fé que salva, que justifica? Crer no que Cristo fez? Aprende, meus amores. Tá na hora, né? Tá na hora. Meu Deus do céu. E daí ele vem e fala assim: onde, pois, está a jactância? Ou seja, o orgulho, a soberba. Aonde que tem a tua pata suja aí? Tudo foi Deus quem fez. Ele elaborou o plano. Ele mandou, ele suportou o pecado, todos esses 5, 6 mil anos de história, 4 mil até na cruz, e agora mais esses 2 mil anos de história, ele foi suportando pecado, até que Cristo viesse cumprir e pagar no lugar, ele mesmo, Deus contra o próprio Deus, Deus Filho contra o próprio Deus Pai, para salvar pecadores. Como que tu pode te orgulhar de alguma coisa? Como que tu pode dizer que tu te salva e que tu te mantém salvo com as tuas boas obras? Onde está a jactância? Pelo amor de Deus, pensa. Paulo está falando, foi por excluída, foi por tudo excluído. Por quê? Pelas obras da lei? Pelas obras da obra? Não, mas pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então tá aqui, meus amores, a doutrina da justificação pela fé sem obras, unicamente depositada na obra que Cristo fez. Cristo assumiu o meu e o teu pecado, e ele foi exposto. Todos aqueles pecados escondidos do Antigo Testamento, encobertos por sangue de animais, todos os pecados que eu e tu cometemos e que ainda vamos cometer até Jesus voltar ou até a nossa morte, todos estes pecados Cristo foi absorvendo um por um. Me dá, Pai, ela fez, mas pode me considerar culpado, no lugar dela. Lembra o que Adão devia ter feito com Eva? Pai, ela pecou, mas eu assumo o lugar dela. Perdoa ela e me castiga. Adão não fez, mas Cristo veio e fez. Pai, a Aline fez isso, fulano fez isso, ciclano fez isso. Pai, ela fez, mas olha, eu sou pecador. Olha pra mim, eu sou culpado. Eu vou pagar, eu vou morrer. Pecado gera morte. Eu assumo o pecado, tá, Pai? Eu assumo o pecado deles. E daí o problema é que não era só assumir o pecado. O problema era receber a ira de Deus. Aí que tá. Não era só assumir o pecado, porque o pecado gera morte. E esse Deus é santo e justo. E ele tinha que castigar o pecado com a morte. Foi isso que ele fez. Ele derramou toda a ira dele sobre Cristo. E lá estava o meu e o teu pecado. E hoje, Deus não só nos declara justos, justificados, salvos, como ele nos trata
como salvos, ele nos trata como justos. Hoje, quando ele olha para a Aline, quando ele olha para o fulano, para o ciclano, ele não vê mais a Aline pecadora, a Aline isso, fulano que fez isso. Não, nada disso. Ele agora nos trata como inocentes, ele nos trata como ele trata Cristo, porque ele tratou Cristo como culpado no meu e no teu lugar. Vocês conseguem entender? O câmbio, a troca. Ele tratou Cristo como culpado e condenou Cristo. Agora ele nos trata como inocentes. Cristo assumiu o nosso lugar de culpado e nós assumimos o lugar de Cristo, de inocentes, de justificados, de santos e justos. Cristo hoje nos trata, Deus hoje nos trata como ele tratou a Cristo, como Cristo é justo, porque na cruz ele tratou Cristo como culpado e moeu ele, destruiu ele, a ponto do coração dele explodir, para que hoje o nosso possa explodir de alegria em pensar nessa obra, nesse presente, nessa graça imerecida, nessa justificação imerecida. Até a pilha a gente já acabou aqui, meus amores. Mas a gente já tá terminando. Meus amores, deu pra entender? Eu sei que ficou longo o vídeo, mas era importante terminar todo esse assunto hoje para que ficasse claro a justificação, para que ficasse claro tudo aquilo que Cristo fez no meu e no teu lugar, para nos declarar inocentes, para nos declarar justos, salvos. E hoje ele nos trata como justos. Por isso a gente não precisa mais se sentir envergonhado pelo nosso pecado, não precisamos mais nos sentir culpados, com medo, com vergonha. Nada, Cristo já passou tudo isso. Eu só creio nisso pela fé e por isso eu tenho certeza da minha salvação. Ah, meus amores, e a gente vai continuar. Provavelmente, tô vendo ainda a ordem que eu vou gravar, mas provavelmente a gente vai gravar um vídeo falando por que um filho de Deus não pode perder salvação. Porque tudo isso que eu expliquei para vocês, Deus contra Deus, para nos defender. Como alguém pode dizer que a salvação pode se perder? Então, muito provavelmente, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser algum daqueles versículos fora de contextos, dizendo que aparentemente que parece que a gente pode perder salvação, mas a gente vai mostrar lindamente na Bíblia que é impossível que um filho perca a salvação. Tá bom, meus amores? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, que o Espírito Santo convença vocês dessa obra redentora, gloriosa, esse plano glorioso de salvação, que só uma mente de pura sabedoria poderia ter criado. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e convença vocês dessas verdades e que anime vocês e que vocês venham viver em paz, felizes e contentes, seguros da salvação. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.